Mulheres na política. Sim, esse é o assunto desse vídeo e não, você que é homem, não precisa parar de assistir porque eu quero te dizer que essa não é uma pauta que te exclui. Pelo contrário, o espaço social que uma mulher ocupa e o quanto ela se sente confortável nesse espaço afeta diretamente a forma de se relacionar do casal. Fica comigo aqui que eu vou te explicar. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Ah, hoje é o Dia Nacional do Café. Aproveita aí para pegar um especial. E, gente, ajudem essa youtuber iniciante aqui. Curtam o vídeo, compartilhem com a sua galera. Não esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho para saber quando eu subir um vídeo novo, coisa que eu faço 2 vezes por semana. Esse canal aqui é um espaço para a gente conversar sobre política e sobre o direito e sobre a política explicada pelo direito. Porque se a gente não entende de política, como é que vive em sociedade? Faz parte a política, a gente precisa compreender as regras que têm que ser cumpridas, já que nossos antepassados chegaram à conclusão de que era muito mais interessante viver em comunidade. Simbora então conversar um pouco sobre esse assunto. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu quero mostrar para vocês alguns números que mostram a representatividade feminina na política brasileira. Depois, a gente vai comparar com a representatividade em outros países e no final, eu quero trocar uma ideia sobre os papéis sociais dos homens e das mulheres nessa nossa sociedade complexa e que está em constante mudança, ok? Vamos lá. Em termos quantitativos, as mulheres são a maioria em quase tudo. Nós somos a maioria da população, a maioria dos eleitores e quase metade dos filiados a partidos políticos. Mas, nas palavras da cientista política Mônica Sodré, as mulheres estão em muitos lugares, mas não estão nos lugares onde as decisões são tomadas. O projeto Ateneia, que foi implantado aqui no Brasil pela ONU, analisa o índice de paridade política, ou seja, a igualdade de gênero na política. Na América Latina, de 10 países que foram analisados, o Brasil ficou em 9º lugar. O único eixo em que a gente pontua muito bem é em relação ao sufrágio, ao direito de votar, que na Constituição de 88 é garantido de forma universal e na prática ele funciona muito bem também, já que as mulheres não encontram obstáculos legais para votar e têm o sigilo do seu voto garantido, o que permite que elas se resguardem de ter o voto capturado por algum tipo de coação ou uma influência errada. Mas, ainda assim, a outra face do sufrágio, que é a capacidade de ser votada, acaba sendo bastante negativa porque o acesso das mulheres para se candidatar é muito menor do que o acesso para escolher em quem elas querem votar. E isso faz com que a gente pontue 80,3 em 100 nesse eixo aí do IPP. O cadastro eleitoral do TSE mostra que as mulheres são mais de 79 milhões dos eleitores de todo o Brasil, ou seja, 52,87% do total de mais de 149 milhões de eleitores. Mas presta atenção nesses números. Em 2018, apenas 9.204 mulheres concorreram a um cargo eletivo nas eleições e 290 foram eleitas. Isso representou um aumento de 52,6% em relação a 2014. Mas olha os homens. 19.982 homens concorreram, mais do que o dobro das candidatas mulheres. No total geral, 1.790 pessoas foram eleitas para os diversos cargos, os mesmos que a gente vai votar agora nesse ano de 2022. E desse monte de gente, só 290 eram mulheres, 1.500 eram homens. E olha que 2018 foi melhor que 2014. As mulheres são a maior parte da sociedade, mas no momento de escolher quais vão ser as regras que vão guiar essa sociedade, elas são minoria na mesa de decisão. E minoria mesmo, porque representam só 16% das pessoas eleitas pelo povo para representar o povo. Um estudo que foi feito pela União Interparlamentar, que é uma organização internacional responsável por analisar parlamentos mundiais, esse estudo mostrou que, em termos de participação política feminina, o Brasil ocupa a posição 142 de 192 países. Agora vamos ver alguns países em que a situação é diferente. Na Suécia, metade do parlamento é feminina. O governo atual se autodeclara um governo feminista e existe uma diretriz para que toda a estrutura de poder respeite a igualdade de gênero. A embaixadora do país aqui no Brasil disse que para se chegar a esse percentual de representatividade, as mudanças começaram a ser feitas lá nos anos 70. Eles investiram em um sistema de creches e pré-escolas públicas, ou então, quando privadas, em pré-escolas baratas,
para que a mulher pudesse entrar e permanecer no mercado de trabalho tendo onde e com quem deixar seus filhos. E essa porta que se abriu para a mulher profissionalmente garantiu melhores índices econômicos para o país. Além das creches, eles instituíram um benefício de licença parental remunerada, que não é só para a mulher, mas para quem se torna pai, no sentido neutro, geral da palavra, sem diferenciação de gênero. Mas uma maior quantidade de mulheres no parlamento não implica necessariamente numa representação de qualidade, porque existe ainda uma separação de competências em razão de gênero. É como se as mulheres que estão lá só pudessem discutir sobre questões relacionadas às mulheres e os homens só pudessem discutir questões tidas como masculinas. Sabe o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha? Pois é o que acontece no parlamento de Israel, em que metade dos representantes são mulheres, mas o espaço de discussão acaba sendo bastante segregado. Segurança pública, por exemplo, é um assunto tradicionalmente masculino e a presença de mulheres nessa discussão ainda causa estranheza. No Canadá, em 2015, quando Justin Trudeau decidiu que metade do seu ministério seria formado por mulheres, isso acabou gerando uma quebra de paradigma social e a representatividade das mulheres no parlamento vem aumentando de lá para cá. Nas últimas eleições em 2019, quase 30% do parlamento foi composto por mulheres. O Trudeau continua no poder e ele permanece cumprindo a sua palavra de manter a igualdade de gênero nos seus ministérios e isso tem tido efeitos positivos no Canadá. A participação das mulheres na política é uma preocupação internacional e faz parte da discussão de um novo modelo de sociedade. Aqui no Brasil, a legislação eleitoral criou um sistema de cotas que serve tanto para garantir que pelo menos 30% dos candidatos aos pleitos eleitorais sejam mulheres, quanto para obrigar que os partidos políticos destinem recursos públicos para as campanhas femininas. Tem quem questione o sistema de cotas, mas a realidade é que em 2018, na primeira eleição em que essas cotas foram exigidas, a gente teve um aumento de 50% no número de mulheres eleitas. Na Câmara dos Deputados hoje são 77 mulheres, em 2014 eram 51. Nem todos os países que aumentaram a participação das mulheres na política adotaram esse sistema de cotas, mas todos eles adotaram políticas de igualdade de gênero que permitiram que as mulheres não ficassem restritas somente ao papel de dona de casa ou de mães. São políticas públicas pensadas para equalizar o papel do homem e da mulher na família. Algumas vezes, diante dessa discussão de pauta feminina, muitos homens fecham os ouvidos ou por acreditarem que aquele assunto não lhes interessa, ou por temerem que alguma mudança no status quo, na situação atual, possa prejudicá-los. Mas o que a gente deixa de perceber é que para libertar a mulher do seu papel de cuidadora da família, do lar, a gente precisa também questionar o papel de provedor do homem. Lutar por igualdade de salário entre homens e mulheres, pela licença paternidade, pela presença de mulheres em cargos de direção e chefia de instituições privadas, pelo direito de ascensão na carreira, pelo direito de ocupar e tomar decisões em espaços públicos, isso tudo é permitir que homem e mulher tenham escolha no momento de definir qual papel eles querem assumir no seu relacionamento. Se a mulher quer assumir o papel de provedora, ela tem que ter essa opção. E se o homem quer assumir o papel de cuidador ou de participar mais da criação dos filhos, ele também tem que ter. Discutir isso é retirar do homem a carga de ser o provedor da família. É permitir que ele possa participar mais ativa e diretamente da criação dos filhos. Uma família que está em pé de igualdade para decidir qual papel social eles querem assumir é uma família saudável. Defender a participação de mulheres na política é defender que exista representação e vontade para mudar a sociedade patriarcal, que oprime tanto as mulheres quanto os homens.